Bom, pessoal, boa noite. Vamos, então, iniciar aqui nossa segunda aula da disciplina Física Matemática, tá certo? A gente hoje vai falar sobre série de Fourier, vamos iniciar esse tópico do curso, tá bom? Especificamente, a gente vai dar um destaque maior aqui para as funções periódicas e algumas propriedades dessas funções, e a partir disso a gente vai introduzir o conceito, né, a ideia de séries de Fourier, tá? A gente vai fazer essa linha aí no tempo, tá? Ao longo da aula de hoje. Eu vou rapidamente fazer uma introdução, uma breve introdução para vocês sobre a série Fourier, né? Mas em seguida eu quero discutir com vocês um problema típico de física, né? Que é o oscilador harmônico. É uma função específica que está associada ao nosso problema de hoje, que são as funções periódicas. E a partir dessas funções do oscilador harmônico, eu vou introduzir, né, algumas funções, algumas propriedades dessas funções que a gente vai utilizar para definir a série de Fourier, tá? Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês possam participar. O chat está aqui aberto, tá? Possam fazer perguntas. Eu vou estar acompanhando aqui no chat. E qualquer pergunta necessária também, se precisar também abrir o microfone para fazer uma pergunta, também podem pedir ali, solicitar que a gente faça essa pergunta aí, faça essa participação, tá? Então, vamos embora. Hoje a gente vai, então, falar de funções periódicas, né? Você já conhece bastante dos cursos de Física 12, oscilações e ondas, né? Essas funções periódicas, elas aparecem em problemas de pêndulos, diapasões, como esse aqui que eu estou ilustrando, né? Uma onda sonora tem a ver com a oscilação das partículas no fluido, tá certo? No caso, o ar, por exemplo, né? O pêndulo aqui ilustrado. Ondas sonoras, a gente também pode ter algumas imagens, né? Visualizar as ondas sonoras num violão ou numa guitarra. Então, também são problemas que envolvem a questão de oscilações. Circuitos elétricos de corrente alternada, o pessoal que gosta de laboratório vai lá fazer um experimento e usa geralmente o osciloscópio, também geralmente percebe típicas funções oscilantes, funções periódicas, tá? Certo? Então, são problemas bastante interessantes, tá? A questão das funções periódicas, ou funções oscilantes, elas podem ser utilizadas, né, para você gerar, geralmente, funções mais complexas. O Fourier, lá no século XVIII, ele já tinha percebido isso, que você pode usar funções de ondas complexas, no caso aqui trigonométricas, tá certo? Tá? Para geralmente compor uma onda mais complicada, uma onda com perfil mais estranho, mais diferenciado. Aqui, por exemplo, a gente tem aqui 3 ondas, né, A, B e C, né, de diferentes comprimentos de onda, ou diferentes períodos, já que a gente está falando aqui de uma expressão no tempo, né? E se a gente fizer uma superposição dessas ondas, ou seja, somá-las, a gente consegue obter uma onda, talvez, aqui um pouquinho mais estranha, né, um pouquinho diferente, tá certo? Um perfil não tão comum, né? Isso, na verdade, é chamada análise Fourier, ou são as séries Fourier, que permite que qualquer onda complexa, ela pode ser decomposta aí em uma soma de ondas harmônicas, ondas que, na verdade, são funções trigonométricas, tá? Cada onda harmônica, ela teria, na verdade, uma frequência, uma fase e uma amplitude. Quando você soma essas ondas, você pode obter, no final, uma onda resultante. Tá? Isso é um resultado típico, né, da série Fourier, que a gente vai poder aqui introduzir ao longo da aula, mas também a série de Fourier tem outras aplicações, né? Você pode usar as séries de Fourier para resolver equações diferenciais parciais, certo? Como a equação de Laplace, em eletrostática, a equação de difusão e calor em termodinâmica, ou até mesmo em mecânica quântica, quando a gente vai resolver lá problemas com a equação de Schrödinger. Então, dependendo aí, você também pode usar as séries de Fourier também como uma tentativa para a solução de equações diferenciais parciais. Enfim, a gente vai poder falar disso aqui ao longo da aula hoje, né? Certo? Mas um outro tópico, um outro conceito também que vai estar muito ligado com a questão da série de Fourier, a gente vai precisar bastante dele hoje, certo? É o conceito de valor médio de uma função, a definição de valor médio de uma função. Né? O valor médio de um conjunto de números, imagine aí que eu tenho N números, x1, x2, x3, até xn, né? Tem uma distribuição aqui de N números. Eu, de repente, quero determinar o valor médio, ou a média, né, que a gente chama mais fácil, a média desses números. Eu vou pegar aqui com vocês a média aritmética, tá? A média aritmética é bem simples, né? Você soma esses elementos e divide pelo número de elementos, né? Evidentemente, eu posso pegar esse x1 mais x2, reticências até xn, e escrever em termos de uma somatória, que vai desde x igual a 1 até x igual a n,
certo? Isso aqui vai ser a nossa somatória, né, desse numerador, tá bom? Posso representar esse numerador por uma somatória, e esse n que eu vou fatorar, vai ficar 1 sobre n, né? Então, é uma forma simples de vocês entenderem, né, o que é o valor médio de uma expressão, né? Posso aqui escrever como uma somatória dos elementos dividido pelo número de elementos, tá? Agora, imagine que ao invés de um conjunto de números discretos, eu tenho, na verdade, uma função, que é uma variável contínua. Eu tenho uma função aqui em que x varia continuamente, então a função também vai variar continuamente. E aí, nesse caso aqui, eu peguei, representei aqui, fiz um exemplo, né, de uma função, essa curva azul, tá? Essa curva azul no diagrama XY, está lá representada, é a função y, f de x, e aí a gente quer agora encontrar o valor médio dessa função. E aí, coisa estranha, né? Ó, o valor médio de uma função, bom, se você tirar o valor médio de números, tudo bem, é só somar os números e dividir pelo número de elementos. O que fica um pouco estranho é você agora tirar a média de uma função. Não tem problema, é simples do mesmo jeito, tá? Por quê? Eu vou pegar esse intervalo da função, que vai de A até B, tá? E eu vou dividir esse intervalo da função total de A até B em N pequenos intervalos. Isso a gente usa muito lá para fazer a integral, né? Definir a integral, a soma de Riemann, né? A integral de Riemann, a gente faz muito isso, né? Pega esse intervalo e divide em N pequenos trechos. Então, eu vou fazer isso, dividir aqui em N trechos, tá? E aí, cada trecho desse aqui vai ter um xi, né? Esse xi, na verdade, é o iésimo valor de x, onde x vai de x1, x2, x3 até xn. x1 especificamente é o valor de A, e xn é o valor de B, são os extremos do intervalo, tá? x1 e x2. O intervalo em si, ele tem um tamanho, um comprimento B menos A. A gente está trabalhando aqui com uma dimensão, então esse intervalo tem comprimento B menos A. Ok? Então, o que acontece? Como a gente vai estar discretizando a função, a gente acabou discretizando a função, para cada valor de x, vai ser atribuído um valor de f de x, tá certo? Então, a média da função, ela vai ser simplesmente, né, a média dessa função, chamada de f barra de novo aqui, né, muito similar com a gente fez antes, né, vai ser a média aritmética, seria então o quê? F de x1, mais f de x2, reticências, somado até f de xn. Então, dividido claramente pelo quê? Pelo número de elementos. Então, essa é a média da função, que a gente acabou, uma função que é uma distribuição contínua, né? A gente acabou agora pegando essa distribuição, que era contínua, e transformou em um conjunto de números discretos, divididos, né? Devido àquele intervalo dividido em intervalos iguais Δx. Falando em Δx, eu vou pegar esse Δx aqui e, sem compromisso, eu vou multiplicar em cima e embaixo, tá bom? Numerador e denominador por Δx. Não vai mudar nada, né? Porque Δx por Δx dá 1, isso não muda nada para a gente, não é? Mas aí você tem uma coisa curiosa, porque esse n Δx, na verdade, é o número de intervalos, você divide em n intervalos, não é isso? Vezes o tamanho de cada intervalo. Na verdade, isso aqui é o próprio B menos A, tá bom? Isso é o próprio B menos A. E em cima, tá bom? Eu posso até colocar esse n Δx aqui embaixo, né? Fatorar ele aqui na frente, né? Um sobre ele aqui na frente. E esse denominador aqui, o numerador, perdão, né? Esse numerador, eu posso agora escrevê-lo como uma somatória também. Uma somatória curiosa que vai de 1 até n, de f de x e Δx, tá? Claramente, essa nossa discretização da função, ela vai ser o tanto maior quanto mais elementos nós tivermos, ou seja, menor for o tamanho do intervalo. Então, se a gente fizer o n tender infinito, tá? O Δx claramente ele vai a zero, vai ficar pequenininho. Ele vai se tornar o quê? Um intervalo, uma variação infinitesimal. Então, aquele Δx, ele vira um dx, e claramente aquela somatória, ela se transforma no quê? Na integral, né? Na integral que vai, ao invés de 1 até n, essa integral vai de A, tá? Até B, certo? O n Δx aqui, mais uma vez, eu vou trocá-lo aqui pelo B menos A, e assim fico com uma expressão da média de uma função, do valor médio de uma função. Então, é muito fácil obter o valor médio de uma função. O que é que você tem que fazer para obter o valor médio de uma função? Você precisa simplesmente integrar essa função de A até B, tá certo? Você tem que integrar essa função de A até B, tá? E aí, nesse caso, ao integrar a função de A até B, você depois divide essa função pelo intervalo dela, tá? Na qual a integração foi feita, né? Ou seja, B menos A. Então, isso aí você tem exatamente o valor médio da função, né? F, tá bom? Certo? Ok, pessoal? Nenhuma dúvida até então? Alguma dúvida até aí? Então, é muito fácil, né? Ou seja, ao invés de uma somatória, o que você vai fazer? Vai trocar a somatória pela integral, e ao invés de um número de elementos, você vai trocar pelo intervalo
que você está fazendo a integração. Isso é o valor médio de uma função. Lembrando ainda também a vocês que essa média, né? Essa média aqui, essa média, o valor médio da função, envolve a integral da função. E a integral da função é exatamente o que? A área, tá? A área abaixo da curva, não é isso? A área abaixo da curva. Ok, pessoal? Então, vamos seguir aqui. Bom, então, a gente vai agora usar um exemplo, tá, do oscilador harmônico simples para introduzir algumas propriedades de valores médios, tá certo? A gente vai, especificamente aqui, a gente sabe que o oscilador harmônico simples, como um sistema massa-mola, esse sistema aqui é um sistema oscilante, né? O objeto ele fica deslocando-se aqui, fica se movimentando entre menos A e A, onde A é a amplitude do movimento, tá certo? A amplitude do movimento. E nesse caso aqui, a equação da posição em função do tempo, tá? Tem essa forma de uma função trigonométrica e é dada por um A cosseno de ômega t mais φ0. Esses elementos têm algumas definições, né? Como eu já disse, o A é a amplitude, o ômega é a frequência de oscilação e o φ0 é a fase inicial, tá bom? Você também pode encontrar, evidentemente, a velocidade, né, da partícula, basta derivar a posição em relação ao tempo. Ao fazer isso, você vai obter que a velocidade é dada por menos A, ômega, seno de ômega t mais φ0, né? Você derivou aqui a função cosseno, dá menos seno, e claramente você vai derivar aqui pela reta da cadeia, o ômega vai cair fora, vai ficar um menos A ômega, tá? Observe bem em que a posição da partícula varia entre menos A e A, isso é o valor máximo da posição, enquanto a velocidade da partícula, ela fica oscilando, né? Fica variando entre mais A ômega e menos A ômega, ou seja, o A vezes ômega é, na verdade, a velocidade máxima que a partícula atinge, geralmente, sempre, né, claramente, quando ela passa na posição de equilíbrio em x igual a zero, tá? Essa frequência, também lembra a vocês, que ela permite a gente encontrar o período de oscilação, que é o tempo em que o objeto ele dá uma oscilada completa, ou seja, o objeto ele vai de uma amplitude mais A até amplitude menos A e retorna em seguida, tá? Então, é o tempo, o intervalo de tempo que o objeto realiza todo um ciclo. Então, o período de oscilação é dado pelo 2π dividido por ômega, tá? Então, esse é o nosso período de oscilação. E aí, a gente vai usar esse modelozinho do oscilador harmônico simples para exatamente introduzir algumas propriedades de funções trigonométricas que aparecem aqui. E, principalmente, eu vou começar aqui com a velocidade média, né? Usar exatamente o conceito que a gente acabou de definir, né? A velocidade média né, da partícula seria exatamente a integral de 0 a tal, que é exatamente o intervalo em que a partícula repete seu movimento, é um ciclo, e eu vou dividir pelo intervalo de tempo desse ciclo, ou seja, pelo próprio tal. Então, dividi aqui a velocidade média, integrei a velocidade de 0 a tal, e vou dividir por 1 sobre tal, tá certo? Então, a gente vai ter isso, né? A gente pode agora substituir a expressão da velocidade lá, dentro da integral, tá certo? O que vai acontecer aqui é que esse menos a ômega, ele vai cair fora, tá? Da integral, porque ele é uma constante, né? Isso, então, vamos ficar com a integral de 0 a tal, do seno de ômega t mais φ0, certo? Então, essa é a nossa integral que temos que fazer, né? Temos que integrar aqui o seno de ômega t mais φ0, né? Com t variando de 0 a tal. É fácil fazer essa integral, moleza demais. A integral do seno, a função que derivando ao seno é o cosseno, tá? Eu vou fazer, então, o cosseno agora aqui. Vou substituir depois o limite de integração, que é de 0 a tal. Claramente, claro que também tem a regra da cadeia aqui, né, pessoal? Vou integrar aqui em seno, dá o cosseno, mas também tem que dividir por um ômega. É por isso que aquele ômega que apareceu na frente acabou simplificando com aquele que aparecia aqui embaixo. Então, a gente já fez aqui a divisão, né? Então, agora substituindo o tal e o zero, a gente vai ficar com o seguinte: o ômega tal mais φ0, pelo teorema do cálculo, fundamental do cálculo, menos cosseno de φ0. Lembre que o ômega tal, ômega vezes tal, é igual a 2π. Então, ômega vezes tal é igual a 2π. Logo, esse termo aqui é cosseno 2π mais φ0, que é igual ao cosseno de φ0. Né? Cosseno de φ0 menos cosseno de φ0 vai dar zero. Então, logo, né? A gente joga, logo, observa que essa velocidade média vai dar zero. Não é isso? Isso aqui vai zerar, né? Então, a velocidade média da partícula dá zero. Faz sentido isso aí, pessoal? A velocidade média ser zero? Sim, claro. A partícula o bloco fica oscilando, né? Para a direita e para a esquerda, né? Então, no final das contas, ele tem uma velocidade média nula, né? Até porque num período completo, a partícula acaba voltando para a mesma posição, por isso que sua velocidade média acaba
sendo nula, tá? Bom, a gente aprendeu o valor médio de uma função, talvez não seja apenas para calcular esse v barra, né? A gente poderia fazer mais. O que a gente não calcula, talvez, o valor de v quadrado barra. O que que acontece? Seria legal, né? Vamos calcular v quadrado barra, né? Ou seja, o valor médio do quadrado da velocidade. Como é que faz isso? Mesma coisa, não tem mistério. Você vai de novo integrar agora, não a velocidade, mas sim agora o quê? O quadrado da velocidade. Então, se calcula que a integral de 0 a tal, divide essa integral pelo período, e aí você vai acabar encontrando o valor, né, quadrático médio da velocidade, certo? Então, de um sistema como um oscilador muito simples. Bom, substituindo a expressão do V, a gente vai ter aqui o A quadrado, ômega quadrado, vezes seno quadrado de ômega t mais φ0, integrado de 0 a tal, né, em t. A gente vai integrar em t. Vou fazer aqui com vocês uma pequena mudança de variável de integração, né? Vamos fazer uma mudança de variável de integração. Eu vou chamar aquele ômega t mais φ0 de φ, que é a fase, né, do oscilador, e nesse caso, claramente, né, o dφ, já que a variável é t, né, dφ vai ser ômega dt. Então, um desses ômegas aqui, quando multiplicar com dt, vai virar o dφ. Esse argumento que aparece dentro do seno vai virar o φ. E os limites de integração também vão ter que mudar, claramente, né? Então, claramente, quando o tempo for zero, o limite de integração inicial agora vai ser φ0, e quando o tempo, o instante de tempo for tal, lembra que vai dar o quê? Um ômega tal que vai dar quem? 2π. Então, agora o limite de integração vai ser 2π mais φ0, certo? Então, temos aqui exatamente, né, uma outra forma de, mudando aqui a variável, uma outra forma de obter essa velocidade quadrática média, né? Certo? Então, agora a gente vai fazer a integral de uma função seno quadrado. Ela é tranquila de fazer, porque a gente pode lembrar aqui de algumas coisas de trigonometria. Por exemplo, cosseno 2φ, o pessoal lá de cálculo, matemática, né, lembra bem, né? Que cosseno 2φ é o cosseno do arco duplo, que é, na verdade, o cosseno quadrado de φ menos o seno quadrado de φ. Tá? Então, na verdade, eu vou ainda lembrar aqui do teorema fundamental, a relação fundamental da trigonometria, aqui eu vou lembrar, e o cosseno quadrado é 1 menos seno quadrado de φ. Então, vou fazer isso, né? Vou trocar aqui o cosseno quadrado de φ por 1 menos seno quadrado de φ, fazer essa substituição, e aqui vai ficar 1 menos seno quadrado, menos seno quadrado. O que acontece? Dá 1 menos 2 vezes seno quadrado. Então, a boa é que eu posso mudar aqui os lados das coisas, já vou jogar esse cara para lá, para a direita, o cosseno 2φ vem para a esquerda, aquele 2 que foi para lá volta dividindo o resultado. Eu posso trocar o seno quadrado de φ por uma relação com o cosseno 2φ. Isso é bom porque eu troco essa função quadrática trigonométrica para uma função trigonométrica sem ter potência, tá? Isso aqui facilita a minha vida, facilita a vida da gente. Então, vamos substituir lá, ó. Resultado, esse 2 aqui já, que aparece embaixo, eu vou multiplicar aqui, viu? Vai aparecer o 2 aqui na frente do tal, já foi lá, ó. Então, ficou a quadrado, ômega, 2 tal, né? E aí, dentro da integral, fica quem? 1 menos cosseno de 2φ, tá? 1 menos cosseno de 2φ. A integral em φ, ela vai de φ0 até 2π mais φ0, certo? Tá? Aí eu posso fazer essa integral também aqui, a gente vai usar a integral fácil, a integral de 1 da φ. A integral do cosseno de 2φ, a função que derivando dá o cosseno é o seno de 2φ. Aí tem uma regrinha da cadeia, né? Vou colocar um meio aqui, porque realmente quando derivar o seno de 2φ, cai um 2 aqui para fora, né? Aí claramente aí recupera lá o cosseno de 2φ. Então tá tudo ok aqui. Substituímos agora os limites de integração de acordo com o teorema fundamental do cálculo. Mas aí vai acontecer uma coisa interessante. Vamos se preocupar primeiro aqui com a parte trigonométrica, tá? O que vai acontecer? Aqui vai ficar um seno de 2φ. E quando eu substituir, vai ficar um 4π, né? Veja que vai multiplicar por 2, né? Vai multiplicar por 2. Vai ficar, então, 4π mais 2φ0. Tá? 4π, vai multiplicar por 2, 4π mais 2φ0. E quando eu jogar esse valor aqui dentro, vai ficar, então, o seno de 2φ0, né? Vai ficar essa expressão, menos a outra, tá? Mas, claramente, uma com 4π mais 2φ0, menos uma outra que é seno de 2φ0. No entanto, lembre que a função trigonométrica é periódica, e ela se repete a cada 2π. O 4π, ele representa, na verdade, duas oscilações. Acaba que a função 4π mais 2φ0, ela acaba tendo o mesmo valor de seno em 2φ0, ou seja, o seno de 4π
mais 2φ0 é igual ao seno de 2φ0. Resultado desse termo aqui vai desaparecer, vai zerar. Né? Vai sobrar só esse cara aqui, 2π mais φ0 menos φ0, que vai dar 2π. Ou seja, o único termo que não vai zerar vai ser esse. O 2π vem aqui na frente já, ó, rapidinho. A gente fez aqui, ó. 2π por tal, dá o quê? 2π por tal é o ômega, é a frequência angular. Aí acaba ficando um A quadrado vezes ômega quadrado. A quadrado vezes ômega quadrado é exatamente o quadrado da velocidade, né? A velocidade quadrática máxima, tudo bem? É a velocidade quadrática máxima, tá certo? Né? E aí, ó, então a gente fica com a velocidade quadrática média, né? Sendo A quadrado, ômega quadrado por 2, e o A ômega, como é a velocidade quadrática, a velocidade máxima, isso aqui também dá a velocidade máxima ao quadrado por 2, tá? Então essa é a expressão da velocidade quadrática média, tá certo? Tá lá essa expressãozinha aí, tranquila. Eu não fiz aqui para vocês, mas não vai ser muito difícil, né? Mas você também pode observar que o valor de x médio ele é zero. Você pode fazer essa conta em casa, tá? É bem simples, é só usar agora a função, em vez de seno, usar a função cosseno. O valor médio de x é zero, tá? Até porque a partícula está oscilando, então, na verdade, na média, né, num ciclo completo, a partícula não tem deslocamento, então a posição média dela é nula, tá certo? Se você tomar a partícula saindo da origem, você vai ver que ela vai, o oscilador saindo da origem, ele vai a um extremo, volta para a origem, vai a menos A e volta a zero. Então, no final das contas, a posição média dele é zero, né? Ele oscila em torno de x igual a zero, certo? E o x quadrado, né, médio, se você fizer a continha, você vai encontrar uma coisa legal, que é o A quadrado sobre 2, ou seja, o quadrado da amplitude dividido por 2, tá? Então, a gente tem exatamente aí essas expressões aí, tá? Bom, isso é bem legal, né? Quando a gente fala de oscilador harmônico, não é isso? Né? A gente tem essas relações, mas a gente também gosta muito de falar de energia, né? Certo? A gente poderia, de repente, aqui também calcular a energia do oscilador harmônico simples. Eu vou pegar o caso de uma fase inicial nula, tá certo? Eu vou pegar aqui o caso de uma fase inicial nula. E aí, nesse caso aqui, você vai ter aqui a posição da partícula evoluindo no tempo, né? A fase inicial nula como sendo um A cosseno de ômega t. O V de t, ele vai ser menos A ômega seno de ômega t, tá? Porque a fase inicial é zero, tá bom? Aí eu posso vir aqui, ó, substituir, né? Calcular a energia potencial da partícula, que é um meio de kx quadrado, tá certo? Um meio de kx quadrado. Substituo o valor de x aqui, ó, vai ficar 1 meio de m ômega quadrado a quadrado, cosseno quadrado de ômega t. Isso é legal, porque agora você tem a energia potencial evoluindo no tempo, né? Com a evolução temporal da energia potencial. Lembra que eu fiz uma coisa aqui também, aqui, ó, que eu não expliquei, né? Mas, ó, lembra disso aqui, ó? O ômega é raiz de k por m, viu? Certo? Já fui direto aqui, ó. Lembra que o ômega é raiz de k por m, mas k é m ômega quadrado, tá? Km ômega quadrado. Você eleva ao quadrado aqui, você encontra essa relaçãozinha. É isso que eu substituí, né? Claramente. É o K por M ômega quadrado e substituir o X de T. Então, você encontra essa expressão para a energia potencial que varia com quadrado e uma função cosseno, né? Curiosamente, é isso. A energia cinética, aqui, né? Esse T, não coloquei o nome, mas aqui a energia cinética é um meio de mv quadrado. A energia cinética, se você substituir diretamente a expressão da velocidade, vai encontrar aqui, ó. T de T, né, a energia cinética evoluindo no tempo, é um meio de m ômega quadrado, a quadrado, seno quadrado de ômega t. Tá? Então, você tem essa expressãozinha para a energia cinética da partícula. Tá certo? Então, veja que são expressões parecidas, né? A evolução temporal da energia potencial e da energia cinética. São ambas funções trigonométricas, né? Agora são quadrados de funções trigonométricas. Gente, são quadrados de funções trigonométricas. Tá? Bom, o que a gente vê aqui é o seguinte, né? Que a gente poderia, de repente, somar essas duas energias, a cinética e a potencial, e a gente encontra o quê? A energia total, que é a energia mecânica. Então, vamos fazer isso. Somando aqui, ó, ficaria 1 meio de m ômega quadrado a quadrado, seno quadrado de ômega t, e 1 meio de m ômega quadrado a quadrado, cosseno quadrado de ômega t. Se você fatorar 1 meio, esse termo aqui, ó, 1 meio de m ômega quadrado a quadrado, você fatora ele, pode fatorar, vai ficar seno quadrado mais cosseno quadrado, que pela relação fundamental da trigonometria é 1. Seno quadrado mais cosseno quadrado dá 1. Resultado,
A energia mecânica do oscilador harmônico simples é essa expressão, 1 meio de m ômega quadrado a quadrado, e ela é constante. Tá? A gente poderia também, certo? Não era o nosso objetivo aqui, falar dessas expressões de cálculo, de física 2, né? Física 3, mas a gente poderia também calcular a média, isso que a gente está interessado, né? Lá não é também só revisar a física 2, né? As oscilações. Eu quero calcular a média dessa energia potencial. A média temporal dessa energia potencial eu quero calcular aqui com vocês. Vamos calcular essa média. Se eu calcular essa média aqui, como isso aqui é constante, eu basta calcular a média do cosseno quadrado, e aqui, para calcular a média desse termo, eu basta calcular a média do seno quadrado, tá? Outra forma é você calcular a energia potencial média, né? Certo? Isso vai ser uma forma que a gente vai discutir aqui na frente, tá? Mas se você quiser calcular a média da energia potencial, como eu fiz aqui, eu usei aqui, ó, a média da energia potencial vai ser a média de x quadrado barra, né? Vai ser, ou melhor, vai ser o x quadrado barra, que é a média da posição ao quadrado, né? Então, a gente acabou de falar aqui agora há pouco, né? Que esse x quadrado barra, se você calcular, dá a quadrado sobre 2. Então, se você usar o cosseno quadrado médio aqui, não precisa, que a gente acabou de fazer essa continha, você vai calcular em casa, né? Você vai ver que isso aqui vai dar a quadrado sobre 2. A gente fez do V, né? Na verdade, a gente fez do V quadrado barra, né? Que deu a quadrado ômega quadrado sobre 2. Esse a gente fez aqui. Então, quando você substituir aí, ó, certo? Você vai ter, então, você então vai ter aqui o T, a energia cinética média, como sendo, ó, 1 meio de a quadrado ômega quadrado sobre 2. Certo? Bom, mas se vocês observarem bem, ó, 1 meio de ômega 12 a 2 é a energia do sistema. Então, a energia potencial média no tempo, a média da energia potencial, é metade da energia do sistema. E a média da energia cinética, no tempo, se você olhar aqui, ó, isso aqui dá a energia mecânica total, né, energia total, você aqui vai ter a energia cinética média, é metade da energia também total. Ou seja, metade da energia do sistema fica distribuída na forma de energia potencial e metade na forma de energia cinética, tá certo? É isso que acontece aí, né? Então, o sistema ele vai trocando energia, tá? Vai trocando energia aí, mas o que vai acontecer é que metade da energia do sistema fica distribuída na forma de energia potencial e a outra metade fica distribuída na forma de energia cinética. Isso é uma particularidade interessante do oscilador harmônico simples.